Só Deus pode livrar o seu povo. A palavra do Senhor diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui tão sedentos de ouvi-la, com tanta vontade, Senhor Deus, de aprender mais de Ti. Fala conosco, Senhor Deus, cada coração, cada irmão que está aqui conosco, e aqueles também que estão nos acompanhando pela internet, pelo Teu Espírito, Senhor Deus, eu te peço, que esta palavra, Senhor Deus, habite em cada coração, e provoque em nós, Deus, a mudança necessária. Senhor Deus, que a Tua palavra nos limpe, que a Tua palavra sare as nossas feridas, meu Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o Salmo 124 faz parte de um grupo no livro dos Salmos que nós chamamos de Salmos de Romagem, do Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 salmos intitulados assim, Salmos de Romagem ou Cântico dos Degraus. Estes salmos, eles eram cantados nas peregrinações de Israel. Quando Israel peregrinava até Jerusalém, eles cantavam esses salmos nos caminhos. E eu sei que Deus falará profundamente aos nossos corações, primeiro, porque este salmo é a poderosa palavra de Deus. Porque foi Deus quem inspirou essa palavra, que entregou ela ao salmista Davi, ao rei Davi. E é o mesmo Espírito que inspirou Davi, é o Espírito que está nesta noite aqui, falando ao meu e falando ao seu coração. Agora esta palavra também falará conosco, de maneira muito especial, porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos e nós estamos nessa jornada, nessa caminhada, até chegar na Canaã celestial, até chegar na Nova Jerusalém. Nós estamos nessa jornada, e este salmo falará aos nossos corações, como peregrinos que nós somos. Ele começa, Davi, chamando Israel para imaginar: se não for o Senhor, diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor. Davi está querendo que eu e você imaginemos uma vida sem Deus. Você já conseguiu, você já parou para pensar numa vida sem Deus? Se não fosse o Senhor na tua vida, se não fosse o Senhor no teu casamento, se não fosse o Senhor na tua família, se não fosse o Senhor que nos levantou nesta manhã, se não fosse o Senhor que nos livrou, que nos salvou, que nos abençoou, que nos remiu, que nos santificou, se não fosse o Senhor. Pare por um instante e pense na sua vida sem Deus. Você já imaginou se Deus não fosse contigo? Se Deus não estivesse na tua vida, cuidando de você, cuidando dos seus, cuidando da sua alma, cuidando da sua mente, cuidando do seu corpo, cuidando do seu espírito, nós precisamos falar como Israel: se não fosse o Senhor na minha vida,
e também na tua vida. Davi, ele tinha essas experiências. Nós não sabemos ao certo em que ocasião foi que Davi escreveu este salmo, mas nós podemos imaginar algumas delas. Se você abrir a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 17, você verá que Davi está com o seu reino estabelecido, mas então um dos seus filhos, chamado Absalão, de maneira rebelde, toma o reino, conquista os soldados, conquista a população, e então ele se rebela contra o seu próprio pai. Davi então é forçado a fugir, escondido pelas portas do fundo da cidade. É então que Absalão toma conselho com os seus militares, com as pessoas que estavam ali aconselhando ele, e pergunta: o que é que nós vamos fazer? E então o conselho foi: vá atrás do seu pai, pegue ele enquanto ele ainda está cansado. Mas então, um dos amigos de Davi, que estavam naquela reunião, disseram: não vá agora atrás dele não, deixa para o outro dia, deixa para amanhã. E então Davi foi livrado naquele momento, e ele poderia cantar: ah, se não fosse o Senhor na minha vida, ah, se não fosse o Senhor que entra na história e que cuida de mim. Bom, Davi também poderia ter cantado dessa mesma maneira, quando ele começa a enfrentar as perseguições de Saul. 1 Samuel capítulo 23, Saul, quando descobre que Davi foi constituído rei no lugar dele, fica ensandecido, fica louco de raiva, e começa uma perseguição contra Davi. A certa altura desta perseguição, Saul, junto com a sua guarnição, junto com o seu pelotão, está prestes a pegar Davi e os seus homens. Ele só precisa virar uma esquina de uma montanha, e ele vai dar de cara com Davi e com seus homens, quando de repente chega alguém lá em Saul e diz: Saul, volta para Israel, porque os filisteus estão atacando as terras israelitas. Saul então bate em retirada e vai para Israel, e mais uma vez Davi foi livrado. Mais uma vez Davi experimentou o livramento da parte de Deus, e então ele poderia cantar: ah, se não fosse o Senhor na minha vida, ah, se não fosse o Senhor, ó Israel. Mas vai um pouquinho mais para trás, 1 Samuel capítulo 17, nós temos Davi novamente. Ele está pastoreando as ovelhas do seu pai, e o seu pai chama ele ainda é um jovem, uma criança praticamente, e diz: olha, vá até o campo de batalha e leve mantimento para os seus irmãos que estão lá. Ele prepara então tudo e vai para o campo de batalha. Quando ele chega no campo de batalha, ele se depara com uma situação extremamente complicada. O exército israelita temendo de medo, enquanto o exército filisteu fazia chacota de Israel e do seu Deus. E um gigante estava lá esbravejando, dizendo que aquele povo era covarde, dizendo que aquele povo não tinha coragem, dizendo que aquele povo era um povo completamente medroso. E aquele gigante fazia chacotas e escarnecia de Israel e do Deus de Israel. Davi então, com todo o seu ímpeto, com toda a sua força e com toda a confiança que tem em Deus, começa a falar: quem é este incircunciso que se levanta contra Israel e contra o Deus de Israel? E então ele se prontifica rapidamente para ir contra aquele gigante. Meus irmãos, vocês devem imaginar a situação. Davi é um jovem sem preparo militar, uma criança praticamente, agora vai enfrentar um gigante, um homem de guerra, um homem preparado na batalha. Mas ele não tem medo, ele pega a sua funda, pega as suas pedras e vai para a batalha. Queridos, vocês conhecem a história. Davi então gira a sua funda e acerta a cabeça daquele gigante. O gigante cai, o nome de Deus é glorificado, Israel é liberto. E mais uma vez Davi diz: ah, se não fosse o Senhor na minha vida. Aleluia. Meus irmãos, uma funda nas mãos de Deus faz um estrago no exército do inimigo. Queridos, o que importa não é nem tanto as nossas habilidades, se nós temos ou deixamos de tê-las. O que importa é o Deus que está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Deus está do lado do seu povo. Israel foi liberto, Davi venceu aquela batalha. Ah, se não fosse o Senhor na vida daquele jovem, na vida daquele povo. E a mesma coisa nós vamos dizer nesta noite.
A mesma coisa, você que está pensando agora na sua vida, você pode dizer: ah, se não fosse o Senhor na minha vida. Ah, se não fosse o Senhor naquele momento, naquela situação específica que eu estava enfrentando. Se não fosse Deus ali, entrando com providência. Se não fosse o Senhor ali, dando livramento. O milésimo de segundos que o Senhor me tirou, e aquela situação passou por mim, e eu então estive liberto, e eu então fui livrado de uma situação que poderia até mesmo me matar. Irmãos, nós servimos ao Deus que livra. Nós servimos ao Deus que protege, nós servimos ao Deus que guarda, nós servimos ao Deus, meus irmãos, que de maneira alguma cochila. O nosso Deus está atento, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não tira soneca, Ele está atento sobre a vida do seu povo, sobre a vida dos filhos dEle. Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele livra. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus que livra. E eu quero apresentar para vocês, se vocês me acompanharem nesse texto a partir de agora, os livramentos de Deus na nossa vida. Acompanhe o verso de número 2 e 3, Davi diz: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Queridos, nós muitas das vezes não sabemos porquê, mas os homens se levantam contra o povo de Deus. Os homens se levantam contra os filhos de Deus. Nós bem sabemos, segundo Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra, a nossa batalha é espiritual. Os nossos inimigos não são humanos, mas os homens nos têm como os seus inimigos muitas das vezes, porque as trevas não gostam da luz. Os filhos do inferno não gostam dos filhos de Deus. E você, quem sabe, já enfrentou situações semelhantes. Homens se levantando contra você, situações que as pessoas fizeram de uma estratégia para te ver cair, para te derrubar, para te entristecer. Homens que se levantam com mentiras contra você, com calúnias contra você. O texto está dizendo que esses homens se levantaram contra Israel, e se possível, teriam engolido eles vivos. Essa ideia do engolir, meus queridos, é a ideia de um animal que dá um bote. É a ideia de algo que vem para te engolir, que vem para te exterminar, que vem para te eliminar. Em outros comentários, essa ideia de engolir é exatamente a cova que é preparada, que engole as almas dos homens, que engole as almas das pessoas. Assim os homens se levantam. Às vezes você está numa situação sendo perseguido por alguém. Quem sabe é alguém da família, é alguém do trabalho, é alguém da escola. E você se pergunta: meu Deus, o que foi que eu fiz para essa pessoa, para ela pensar tão mal de mim, para ela querer tanto o meu mal? Meu irmão, às vezes você não fez nada. Às vezes o que você fez foi exatamente existir, foi exatamente viver como filho de Deus, e isso já é suficiente para os homens se levantarem e tramarem coisas más contra os filhos de Deus. Mas Deus é aquele que nos livra dos homens maus. Deus é aquele que nos livra dos que querem nos destruir, dos que querem nos derrotar, dos que querem nos perseguir. A Bíblia diz no verso 3 que a ira se acendeu contra nós. Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele diz assim: a raiva nunca é mais ardente do que quando o povo de Deus é seu objeto. Faíscas se tornam chamas, e a fornalha é aquecida 7 vezes mais quando os eleitos de Deus são lançados no fogo. O que eu quero colocar para você, meu irmão e minha irmã, é que quando se trata do povo de Deus, os homens maus, os homens ímpios se levantam com toda a força, se levantam com todo o ímpeto, se levantam com toda a violência, mas em nome de Jesus, se levantam é para cair, porque o povo de Deus prevalece, porque o povo de Deus vence, porque o povo de Deus ele é maior, porque serve aquele que é maior do que todos os homens. Deus é aquele que nos livra dos homens maus. O salmista no Salmo 118, versículo 6 diz assim: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Queridos, entenda isso. Homens podem se levantar,
Mas Davi está dizendo: a minha confiança está no Senhor, que me livra de todos os homens, que me livra dos homens maus. Entenda isso, para Davi, Deus não é apenas mais uma solução. Para Davi, Deus é a única solução. Para a minha vida e para a sua vida também, Deus não é apenas mais uma solução. Deus é a única solução. Aleluia. De maneira que eu não sei, meu querido, qual a perseguição que você está enfrentando, ou que pessoas estão se levantando contra você, ou por que essas pessoas estão se levantando contra você. O que eu sei é que se você confiar no Senhor, é que se você colocar-se diante de Deus em arrependimento, Deus entrará com livramento na sua vida, Deus te protegerá, Deus guardará você, porque Deus guarda os seus. Deus é aquele que livra. Agora, Deus nos livra dos homens maus. Observe o verso de número 4. Deus também nos livra das aflições. Deus também nos livra das aflições e das circunstâncias em que nós caímos. Verso de número 4 diz assim: então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Grife a expressão, a palavra alma aí. Davi agora diz o seguinte: a perseguição dos homens e as circunstâncias em que nós estamos inseridos, às vezes elas abatem a nossa alma. A nossa alma. E quantas circunstâncias, meus irmãos, nós nos envolvemos? Em quantas circunstâncias nós somos colocados? Às vezes nós temos problemas da família, às vezes nós temos problemas emocionais, uma crise no casamento, uma crise nas finanças, um filho desobediente, uma traição. Tantas coisas que podem acontecer na nossa vida. São essas torrentes de água que passam sobre a nossa cabeça, que passam sobre a nossa alma, que estão inundando a nossa casa. E a sensação que Davi quer que eu e você entendamos aqui, versos 4 e 5, é aquela sensação de quase morrer afogado. Eu não sei se você já teve essa experiência de quase morrer afogado. É ruim, irmãos. Você caça um negócio para se segurar, você caça alguma coisa e você não consegue. Tem pessoas que talvez estão aqui nessa noite e ele está nessa situação. É tanta aflição, é tanta briga, é tanta crise, é tanto problema, é tanta dor de cabeça que você está se sentindo sufocado. Você está sentindo que está se afogando, a sua alma está triste, a sua alma está cabisbaixa, a sua alma está doente, mas nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, por meio da sua palavra, você será sarado, resgatado, aleluia. Não é à toa que Deus te trouxe aqui nessa noite, foi para ouvir essa palavra, foi para ser direcionado por esta palavra. Meus irmãos, eu lembro de uma situação, há muitos anos atrás, a primeira vez que eu fui a Oséias, na chamada Cachoeira do Itapecuru, naquelas cachoeiras gêmeas lá do Itapecuru. E eu fui em um passeio de juventude, passeio de jovens, com toda a igreja, na verdade. A minha irmã está aqui, ela já sabe do que é que eu vou falar. Muito bem, meus queridos, quando nós estávamos nesse passeio, quem já foi lá na Cachoeira do Itapecuru sabe como é bonito aquele local, como é muito bonito tudo aquilo. E eu, meus irmãos, embora tenha morado boa parte da minha vida na beira do rio, próximo do rio, ali na 15 de novembro, eu não sei nadar. Edinaldo sabe disso. Eu não sei nadar. O meu nado é um nado prego. Eu pulo e vou para o fundo. Não tem conversa. Não sei nadar, meus queridos. De jeito nenhum. Eu fico ali aproveitando, nas pedras, no raso, sabe? É uma coisa maravilhosa. Mas eu sou uma pessoa que não sei nadar e eu sou conformado em não saber nadar. Eu não sou afoito. A minha irmã que está aqui, a Samila, ela não sabe, mas não é conformada. Então o que é que acontece? Ela, Elidete, lá nas cachoeiras e mais outras pessoas disseram o seguinte: vamos explorar isso aqui. E foram para aquelas pedras debaixo da cachoeira. E elas ficaram insistindo: vamos Felipe, vamos. Eu digo: eu não vou, não vamos. Eu acabei indo com ela. Vocês sabem que mulher insistente chama a gente vai. E eu acabei indo com elas. Irmãos, e quando nós estávamos debaixo daquela cachoeira lá,
a pedra, ela fica aquele lodo, vocês sabem como é, fica aquele lodo. E quando elas estavam lá, de repente, a Samila escorrega em uma daquelas pedras e vai para debaixo da cachoeira. Ela não sabe nadar. Irmãos, imediatamente, quando eu vi ela sumindo naquela água, eu pulei, sem pensar, porque se tivesse pensado, não tinha pulado. Sem pensar, eu pulei também, Oséias, e como eu pulei, e meu nado é nado prego, vai direto para o fundo, eu fui direto para o fundo. Eu senti, meus irmãos, quando eu bati os pés no fundo, e eu senti ela. E quando eu senti ela, eu empurrei a Samila para cima, e quando eu empurrei, alguém pegou ela. E foram cuidar dela. Só que o pessoal não sabia que eu não sabia nadar, cuidava da menina, e me deixaram morrendo afogado lá. Meus irmãos, e eu naquela situação, vocês sabem como é, vocês já sentiram a água por todo lado, a água no nariz, a água pela boca, a água pelo ouvido. E quando eu conseguia chegar no fundo, que eu pegava impulso para ir lá em cima e respirar um pouco, a água da cachoeira vinha por cima da minha cara, e eu já estava entregando os pontos, com tanta água que eu tinha bebido, estava para morrer. Quando eu coloquei a mão, meus irmãos, e quando eu coloquei a mão, alguém pegou na minha mão, pegou nos meus dedos e me puxou para fora, e eu pude respirar tranquilamente. Meus queridos, eu quero falar para você, que quem sabe a sua situação é semelhante à situação que eu estava enfrentando naquele dia. É tanta aflição, é tanta luta, são tantas as situações que você está enfrentando, e você está sentindo que está afogando nesta noite, mas se você colocar a mão para cima hoje, Deus vai pegar na tua mão, e vai te levantar, e vai te tirar dessa aflição, e vai dar ar para você respirar novamente. Aleluia. Foi para isso que Deus te trouxe aqui hoje, meu irmão. Foi para tratar com você. Foi para tratar com a tua alma. Foi para tratar com o teu espírito. Foi para que você se arrependa dos seus pecados. É para que você mude de conduta. É para que você mude de vida. O Senhor não quer te ver nessa aflição, meu irmão. Deus é aquele que nos livra, de maneira que eu não sei quão grande é a aflição pela qual você está passando, mas eu sei aquilo que está escrito lá no Salmo 42, versículo 5: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Aleluia. Filho, filha, espere em Deus. Não espere nos homens, não espere no teu dinheiro, não espere na tua influência, não espere nas tuas habilidades. Espere em Deus, pois um dia você vai cantar o hino da vitória, como já foi aqui cantado nessa noite. Aleluia, espere em Deus. Deus é aquele que nos livra dos homens maus. Deus é aquele que nos livra das aflições, das adversidades. Mas no verso 6, olha o que está escrito aí: bendito seja o Senhor. Você lembra o que esse Senhor significa? Não lembra do domingo passado? Senhor aqui é Iavé, Jeová, o eu sou, o Criador de todas as coisas. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A imagem agora é de um animal feroz. A imagem agora é dos inimigos como um animal feroz. Imagine aquelas cenas que você vê aí nos jornais, nos documentários, do animal correndo atrás da gazela, correndo atrás com sangue nos dentes, para destruir, para matar, para eliminar. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Meus irmãos, são tantos livramentos que Deus tem operado na minha e na sua vida, tantos livramentos que o Senhor tem colocado diante de nós, que muitas das vezes nós nem sabemos. Quem é, pastor, esse animal feroz que tenta contra a minha vida, que quer me destruir a todo custo, que não se alegra com a minha felicidade? Quem é ele? Pedro vai dizer, 1 de Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa
tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem com os vossos irmãos no mundo inteiro. Meus irmãos, se tem alguém que não fica feliz com a tua felicidade, contente com a tua alegria, é Satanás. Ele fará de tudo para destruir você. Ele fará de tudo para destruir a tua família, para destruir a tua casa, para tirar a tua paz, para te enfraquecer espiritualmente. Ele vai fazer de tudo. Ele é um animal feroz, procurando a quem possa tragar. E esta é uma palavra para você. Você sabe, irmãos, qual é a função do pastor? A função do pastor, a principal delas, é proteger as ovelhas. Ovelha protegida é ovelha que está perto do pastor. Não se preocupe, eu não estou falando de mim, tá bom? Eu estou falando do bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Ovelha protegida é a ovelha que está perto do pastor. Ovelha protegida é a ovelha que está no colo do pastor. Ovelha protegida é a ovelha que está andando junto com o bom pastor. De maneira, meu irmão, que o lobo, o leão ou qualquer outro animal pode se levantar contra o rebanho, mas o pastor está lá para proteger o rebanho. Satanás já intentou contra a sua vida, o diabo já armou contra a sua vida, mas ele deu de cara com o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e que protege o seu rebanho a todo custo. Deus é aquele que nos livra do diabo. Ele nos livra dos homens maus. Ele nos livra das aflições. Ele nos livra do próprio diabo. Mas olha o verso 7, os livramentos de Deus, como ainda se estabelecem. Verso 7 diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós o que, irmãos? Escapamos. Aleluia. Deus é aquele que nos livra dos laços do passarinheiro. Ele nos livra dos homens maus. Ele nos livra das aflições. Ele nos livra do próprio diabo. Mas Ele também nos livra dos laços que são preparados contra nós. E acreditem, tem laços que você nem viu quando Deus te livrou. Laços de morte, laços do inferno, que foram armados para lhe derrubar, que foram armados para lhe destruir. Mas Deus, na sua misericórdia, quebrou o laço e te deu livramento. Aleluia. Você pode confiar nesse Deus. Meus irmãos, os caçadores têm muitos métodos para pegar os pássaros, e Satanás tem muitos métodos para aprisionar as almas. Muitos métodos. O diabo é um estrategista. Ele faz a cilada, ele faz a armadilha. O laço aqui, o passarinheiro, bom, nós não sabemos ao certo. Pode ser que ele estava querendo pegar o pássaro com uma rede. Botava lá a rede, botava as migalhas. Quando o pássaro vinha, ele puxava, a rede enganchava nos pés dos pássaros e eles eram pegos. Uma imagem mais peculiar a nós é a imagem da arapuca. Armou a arapuca e ficou esperando o pássaro entrar lá de baixo. Quando o pássaro entrou e caiu, já era para o pássaro. Mas o nosso Deus quebrou o laço do passarinheiro sobre a tua vida. Quebrou o laço que foi preparado para você. E quantos laços já foram armados para nos destruir? Laço de prostituição, o laço da corrupção, o laço da vaidade, o laço do pecado. Meus irmãos, nós fomos libertos desses laços. E eu quero falar para você hoje. Quem sabe você veio aqui, mas você se sente emaranhado, você se sente embaraçado com as coisas dessa vida. É como se o laço estivesse em você. Então eu quero que hoje você entenda que Deus te trouxe aqui para quebrar esse laço da sua vida, para desfazer esse laço da sua vida. Porque nós estamos diante daquele que nos perdoa, diante daquele que desfaz os laços do inimigo.
o laço quebrou-se, mas nós sabemos que ele não quebrou sozinho. Nós sabemos que quem quebra esse laço é o próprio Deus. O laço quebrou-se e nós escapamos, e estamos aqui nessa noite, aleluia. O laço quebrou-se, nós escapamos. Judas, versículo 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Quem é que é poderoso para nos livrar, para nos guardar de tropeçar? Só existe um, meu irmão, só existe um. Você pode, de certo modo, ser alguém inteligente, você pode ser cuidadoso, você pode ser vigilante, mas só tem um que te guarda. Só tem um que está 24 horas com você, e que guarda você e que guarda a sua casa. Ele é o Senhor, Jeová, Yahvé, o Deus que está aqui nessa noite, aleluia. Ele nos livra. Agora, meus irmãos, Deus é aquele que livra dos homens maus, é aquele que nos livra das aflições, é aquele que nos livra do próprio diabo, e é aquele que nos livra dos laços. Quem é este Deus? Quem é este Deus que nos livra? Versículo de número 8, eu quero que você leia comigo e nós vamos repetir agora. Versículo de número 8 no tempo 3. 1, 2, 3. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Ele fez o céu e a terra. Meu irmão, se Ele fez o céu e a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, Ele é quem pode te livrar daquilo que você vê e daquilo que você não vê. Ele é poderoso para livrar você dos homens maus, do diabo, dos laços, das aflições. Nós servimos ao Deus que criou o céu e que criou a terra. A nossa salvação não vem da criatura, a nossa salvação não vem da criação, a nossa salvação vem do Criador, aleluia. Aquele que pode, aquele que sabe de todas as coisas. Como diz o maravilhoso hino, Maravilhosa Graça de John Newton, ele diz assim na estrofe 3: por muitos perigos, labutas e tentações, nós chegamos até aqui. Foi a graça que nos trouxe salvo até aqui, e é a graça que vai nos levar para a nossa casa. Então deixa eu colocar isso para você. Você sabe por que você está hoje aqui? A graça de Deus está sobre sua vida. A graça e a misericórdia do Senhor está sobre sua vida. E foi essa graça que te trouxe até aqui. E a mesma graça que te trouxe até aqui é a graça que vai te levar para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero encerrar esse sermão lembrando você do seguinte: qual é o maior livramento? Será que é ser livrado do diabo? Será que é ser livrado dos laços? Será que é ser livrado dos homens maus e das aflições? Qual é o maior livramento? O maior livramento, meus irmãos, é do maior perigo. E Deus também nos livrou do maior perigo sobre as nossas vidas. Deus nos livrou do mal que nós não conseguimos combater. Deus nos livrou da doença que não existe cura. Deus nos livrou do inimigo mais mortal que nós poderíamos enfrentar. Deus nos livrou do pecado. Porque, meu querido, o seu maior inimigo não são os homens, não é o diabo. O seu maior inimigo não são as aflições e nem os laços que prepararam para você. O seu maior inimigo é o pecado, que quer dominar sobre você, que quer te afastar da presença de Deus e que leva para o inferno aqueles que não se arrependem. Mas o Senhor, na sua misericórdia e graça, enviou Jesus Cristo de Nazaré para morrer pelos nossos pecados, para morrer em nosso lugar,
e nos livrou, aleluia, nos livrou do inferno, nos livrou de uma eternidade sem Deus e nos colocou na presença do Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Senhor, aleluia. Esse é o maior livramento. Ah, se não fosse o Senhor que esteve conosco, o Senhor que esteve conosco. Quando no Evangelho de Mateus nós temos o relato do nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1 e 21, olha como está escrito lá: ela, a respeito de Maria, dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome desse menino Maria, que está aí, que vai ser gerado em você, o nome dele, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Você sabe qual é um outro nome de Jesus? Emanuel. Sabe o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. O texto aqui está dizendo que o Senhor esteve conosco, mas em Jesus, Emanuel, Deus está conosco. Aleluia. Deus está conosco. E eu quero falar para você, o Deus que foi fiel no passado e te trouxe até aqui, o Deus que é fiel no presente e está te sustentando agora, é o Deus que é fiel na sua promessa para o futuro e vai te levar até o final da sua jornada. E nós podemos falar como Paulo em Romanos 8:31: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Hoje eu e você podemos falar assim: ah, se não fosse Jesus na minha vida. Ah, se não fosse Jesus na minha vida. Onde eu estaria se não fosse Jesus? Para onde eu iria se não fosse Jesus na minha vida? Meu irmão e minha irmã, hoje você aprendeu sobre o Deus que livra, o Deus que guarda, o Deus que protege. Você sairá daqui nessa noite contente com Deus, alegre com Deus, cheio da presença de Deus, sabendo que a sua aflição pode até ser grande, mas o seu Deus é maior do que ela. Sabendo que os seus inimigos podem ser muitos, mas o seu Deus é maior do que todos os seus inimigos. Sabendo que o diabo pode estar enfurecido contra você, mas Deus é maior do que o diabo e do que o inferno, e tem mais poder do que todos eles juntos. Podem até ter preparados laços e covas para te derrubar, mas em Deus nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Coloque-se de pé, nós vamos orar em nome do Senhor. Coloque-se de pé. Antes de orarmos, apresentando ao Senhor as nossas lutas, quem diria, irmãos, que nós passaríamos por situação semelhante a essa? Há 3 meses atrás, ninguém poderia imaginar que nós enfrentaríamos uma situação como essa. E eu te pergunto, quem te trouxe até aqui? Quem é que está sustentando você? Deus está sustentando você. Deus está sustentando a sua casa. E eu sei que tem pessoas que estão enfrentando essa pandemia, enfrentando o medo, enfrentando toda essa situação. Mas eu sei que tem gente que está enfrentando uma tempestade talvez até maior dentro de casa. Tem gente enfrentando tempestades grandes dentro do próprio coração, que está tão aflito, mas tão cansado,
que já não sabe mais nem como orar ou como falar. Você olhou para a situação e já disse: Deus, não tem jeito. Eu já tentei, eu já orei, eu já falei, eu já fui atrás, eu já tentei resolver. Senhor, não tem jeito. Irmão, talvez realmente não tenha jeito para você. Mas hoje entrega isso nas mãos do Senhor, entrega isso na mão dele. Entrega e confia que Ele é aquele que te livra, que Ele é aquele que te puxa e que te livra do afogamento por causa dessas coisas.